Olá, sejam muito bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar de cabeça em um material simplesmente fascinante e, sinceramente, super necessário. É um relatório técnico que funciona como um verdadeiro mapa de ação para transformar a cultura das empresas. O nosso foco principal aqui é destrinchar esse documento de ponta a ponta, evidenciando absolutamente tudo que ele contém e mostrando como essas ferramentas podem, na prática, ajudar gestores a promoverem uma liderança verdadeiramente inclusiva e estratégica para profissionais com deficiência. Então, vamos lá! Olha só essa frase. Ela é praticamente a bússola da nossa conversa. Nada sobre nós sem nós. Esse é o princípio fundamental do movimento pelos direitos das pessoas com deficiência. E a gente precisa destacar isso logo de cara, porque a verdadeira liderança inclusiva exige a participação ativa e a voz desses profissionais. A ideia aqui é clara. Nenhuma política, adaptação ou estratégia deve ser criada sem ouvir quem vive essa realidade todos os dias. Esse é o alicerce de tudo que a gente vai ver daqui para frente. E aqui está o nosso roteiro de hoje, o passo a passo de como vamos explorar esse manual. A gente vai passar pelos fundamentos da inclusão, identificar as barreiras do dia a dia, entender o papel da liderança, aplicar as estratégias práticas na gestão e, por fim, ver como medir isso tudo usando indicadores reais. Bom, entrando na nossa primeira parte, os fundamentos. O ponto crucial aqui é mudar a chavinha e entender de uma vez por todas que inclusão não é caridade. De jeito nenhum. É uma decisão estratégica poderosíssima que enriquece o capital intelectual da empresa e tem tudo a ver com as pautas ESG de hoje em dia. Todo mundo conhece ou já ouviu falar da lei de cotas, né? Aquela exigência de contratar de 2 a 5% de profissionais com deficiência em empresas com 100 ou mais funcionários. Mas o que o documento deixa muito claro é que bater esses números é só a linha de largada. Cumprir a lei é literalmente o mínimo esperado. O verdadeiro desafio da gestão e a grande recompensa também começam depois que esse talento já está dentro da empresa. E é justamente por isso que a gente avança para o segundo ponto da nossa análise, as barreiras. Antes de construir um ambiente inclusivo, a gente precisa olhar para os obstáculos que já existem por lá. A gente pode começar pelas barreiras mais óbvias, que são as físicas e arquitetônicas. Sabe aquele pequeno degrau bem onde deveria ter uma rampa? Ou a falta de um piso tátil e de banheiros adaptados? Tudo isso cria um bloqueio imediato e muito palpável para o profissional com deficiência física ou mobilidade reduzida. É o tipo de coisa que tira a autonomia básica de alguém dentro do próprio espaço de trabalho. Mas e quando a barreira está no fluxo de trabalho e na comunicação? Pensa num escritório moderno. Se falta um leitor de tela para uma pessoa com deficiência visual, ou se não tem intérprete de libras e legendas numa reunião, a empresa acaba criando um gargalo enorme de informação. Sem a tecnologia assistiva correta, você isola completamente um talento que estaria voando e entregando altos resultados. Agora, a gente chega numa barreira que é super silenciosa e extremamente tóxica, as barreiras atitudinais. O manual bate muito na tecla do capacitismo. Isso vai desde usar uma linguagem inadequada no cafezinho até tratar a deficiência como se fosse uma tragédia. Ou o oposto, tratar a pessoa como um super-herói da superação. Isso acaba com a equidade nas relações sociais e destrói o sentimento de pertencimento da equipe. E tem também as barreiras organizacionais, que são aquelas que já travam o acesso logo na entrada. Imagina uma equipe de RH que não foi treinada e acaba barrando pessoas superqualificadas simplesmente por vieses inconscientes. Além disso, o documento aponta a oferta de vagas mal pensadas e até a falta de empatia sobre o medo que o candidato tem de perder benefícios sociais se o emprego não der certo. O RH precisa ativamente desmontar essas estruturas para criar um ambiente seguro. Beleza, mapeamos os problemas. Vamos então para o nosso terceiro ponto? A solução e o papel da liderança nisso tudo. O gestor é a peça-chave que faz essa roda girar no dia a dia. Isso aqui é sensacional. O manual descreve a liderança inclusiva como um ato de equilíbrio diário, quase um malabarismo. De um lado, você como líder precisa garantir o pertencimento, ou seja, fazer a pessoa sentir que faz parte daquela tribo, daquele coletivo. Do outro lado, você tem que celebrar a singularidade, garantindo a segurança psicológica para que esse profissional possa expressar suas ideias e a sua identidade de forma única. Manter esse equilíbrio é o que separa um discurso bonito de uma gestão que realmente funciona. Certo, mas como a gente faz isso virar realidade? Ponto 4 do nosso roteiro, as estratégias práticas que a liderança pode implementar na rotina.
O documento sugere a gente olhar para o ciclo de vida completo do funcionário. E a grande sacada é que iniciativas isoladas simplesmente não funcionam. A inclusão tem que estar embutida de forma natural no recrutamento, no onboarding, na gestão diária e no plano de carreira. Tem que ser a regra do jogo e não uma exceção. Vamos pensar no primeiro mês de um talento novo. A estratégia começa na revisão dos requisitos da vaga para tirar qualquer viés. Aí, quando a pessoa chega, o posto de trabalho, seja físico ou digital, já tem que estar redondinho. E uma tática que o relatório destaca que é muito legal é o sistema de buddy. É basicamente designar um colega parceiro, um mentor mesmo, para apoiar na integração nos primeiros 30 dias. Isso gera uma confiança e uma produtividade absurda logo de cara. Pensando no longo prazo, a gestão tem que ser justa. Isso quer dizer dar aquele feedback construtivo e sincero, com o mesmo rigor que você tem com qualquer pessoa do time. É também liderar pelo exemplo, cortando de vez a linguagem capacitista, tipo falar que alguém trabalha tão bem apesar da deficiência. E conectando com lá, com o começo, nada sobre nós sem nós. Você só retém talentos de verdade se mapear caminhos reais para a liderança e colocar esses profissionais nas mesas de decisão. E para fechar com chave de ouro, o nosso quinto e último ponto. Como dizem por aí, o que não se mede, não se gerencia. Uma liderança estratégica precisa de dados para acompanhar tudo isso. O relatório traz um painel de indicadores muito prático para os gestores e para o RH. A gente está falando de medir retenção, taxa de promoção, como o clima está sendo percebido e a representatividade. Mas olha que dado revelador. Quando você analisa o custo de uma adaptação no ambiente de trabalho versus a produtividade, as adaptações razoáveis costumam ter um custo extremamente baixo, comparado ao retorno gigante em engajamento e inovação. É literalmente um investimento com retorno financeiro garantido para a empresa. Então, depois de passar por todos esses detalhes valiosos do documento, a grande pergunta que fica no ar é essa: a sua empresa está só batendo uma cota para não levar multa? Ou está usando a diversidade e a acessibilidade como um motor para inovar e construir o futuro? Liderar com intenção é o que muda o jogo. Fica a reflexão de como essas ferramentas podem transformar os seus processos de gestão a partir de hoje. Muito obrigado por acompanhar a gente nesse mergulho e até a próxima.